Romanos 9, nós vamos ler do 25 ao 33. Nós estamos encerrando Romanos 9 hoje. Diz assim a santa palavra de Deus: como também diz em Oséias: chamarei de meu povo o que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé? E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como porque por obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Senhor, oramos a Ti, Pai, porque Tu, pelo Teu Espírito, inspiraste Paulo a escrever as Escrituras, que são suficientes e inerrantes, Pai. Que o Senhor ilumine com o poder do Teu Espírito Santo, para que eu possa pregar a palavra e que meus irmãos possam compreendê-la, Senhor. Que o Espírito Santo possa fazer arder a mensagem no coração deles e no meu coração e em nossas mentes, para que nos apeguemos a Ti, Pai, e não às nossas opiniões e aquilo que achamos. Pai, nós realmente dependemos do Teu Espírito, Senhor, completamente, para que a obra da pregação possa ser feita, Senhor. Que o Teu Espírito Santo pare sobre nós e nos dê clareza na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, pode sentar, por favor. Depois de terminarmos, ainda vai ter um pedacinho aqui sobre a questão da soberania de Deus em Romanos 9. A pergunta que vai ficando muitas vezes é o seguinte: então é só a soberania de Deus e não tem responsabilidade do homem? Aí, irmãos, tem que esperar Paulo. Ele vai chegar lá. E aqui no final de Romanos 9, ele vai falar da responsabilidade do homem. E é um assunto que, às vezes, os irmãos acham assim: então, deixa eu entender, é equilibrar com a obra humana? Não, não é. É que essas duas coisas caminham juntos, irmão. Deus é soberano e o homem é responsável. Mesmo que a sua mente não vá compreender, eu gosto muito da história de Spurgeon, como alguém chegou para ele e falou assim: Spurgeon, como é que você une a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? E ele respondeu: eu nem sabia que eles haviam se divorciado. Eu não os uno, eles são juntos. Ele até brincava: eu gosto de ser acusado de que quando eu pego a responsabilidade humana, eu estou dando muita ênfase na responsabilidade humana. Mas não é que eu estou dando ênfase, o texto está dando ênfase. E quando eu prego a soberania, eu sou acusado de que estou falando muito da soberania, mas o texto está falando da soberania. E as duas coisas são reais. E nós vamos passar aí pelo menos 3 a 4 domingos tocando na questão da responsabilidade humana também. No seu pecado e na sua rejeição. Então, até aqui, Romanos 9, já vimos que o quê? Que nem todo Israel seria salvo, porque Deus escolheu alguns de dentro de Israel, está lá desde o começo, nem todo israelita é de fato israelita. Depois ele passa explicando como ele fez essa eleição. Ele fez essa eleição pelo poder dele, pela escolha dele, ele é soberano em fazê-lo. Ele já disse o quê? Nós vimos em algumas pregações para trás: olha, eu tenho misericórdia de quem eu quero e endureço quem eu quero. Então, a sua misericórdia é soberana, ele dá a quem ele quer, e a sua, como que eu posso, e o seu endurecimento, a sua justiça, ele também dá a quem quer. Lembrando que isso acontece a todos depois da queda de Adão.
Ok? Depois da queda de Adão, todo homem é caído, toda massa é corrompida. Se de uma massa ele é misericordioso com ela, louvado seja o nome dele. E se de outra massa, que é rebelde contra ele, ele é justo, endurecendo o que já é endurecido, louvado seja o nome dele também. E aqui ele fala, vai responder o que a partir de agora? Como os gentios estão entrando nessa promessa? E ele vai dizer, olha, mas já tinha sido avisado que isso ia acontecer para vocês. E depois ele vai dizer, quem é o culpado da rejeição de Israel? É o próprio Israel. É isso que ele vai fazer agora, irmão. E quais são os pensamentos que vão contra, mais ou menos, isso que Paulo está ensinando, irmão? Há um pensamento dentro dos cristãos e fora dos deterministas. Que aí eles jogam fora toda a responsabilidade humana. E vão dizer mais ou menos, o que é, vou fazer o quê? Se Deus escolheu, se Deus fez, eu vou fazer o quê? Eu não vou nem... então, não é importante se eu tento servir a Deus, se eu não tento. Isso, irmão, é uma mensagem que não existe nas Escrituras. Você é responsável. Até domingo que vem, como nós vamos falar sobre o Evangelho no Antigo Testamento, eu vou pregar sobre Caleb. Você, como cristão, se nasceu de novo, você é responsável por manter seu coração aquecido. Você é responsável pela sua vida de oração. Assim como cada ímpio é responsável pela sua perdição. Por rejeitar a graça do Senhor. Outro grande problema que ele vai abordar aqui, e aí é um problema geral, inclusive meu e seu, é da maior heresia, da onde nascem todas as heresias, que é o quê? A salvação pelas obras. Ele vai dizer o quê? Por que Israel perdeu Jesus Cristo de vista? Porque queriam ser salvos pelas suas obras. Esse é um problema de todos nós. Nós queremos um pouquinho de mérito, sim ou não? O nosso coração caído, todos nós, inclusive eu, temos que rejeitar o mérito dia após dia, porque queremos levar algum crédito em alguma coisa. E Paulo vai atacar essas questões aqui, irmão. Essa questão de não responsabilizar o homem pela sua queda, por manter seu coração aquecido, isso é errado. Ao mesmo tempo que qualquer questão de, por manter o coração aquecido, por você achar que isso é mérito, também é errado. Então ele começa falando da inclusão dos gentios, irmãos. Ele vai citar o verso de Oséias. Ele cita aqui Oséias, e ele aplica aquele texto de Oséias, que se você ler no contexto, está falando das tribos, ele aplica aos gentios. E aí, irmão, você tem que ser bem justo com as escrituras, quando você a ler e quando você for ensiná-la. Pelo seguinte, Paulo pode fazer isso. Se você ler lá em Oséias, você não vai entender a conclusão que ele está aplicando aqui. Então, o que eu já vi gente fazer? O camarada pega um texto do Antigo Testamento e aplica a outra questão, e você fala, não pode, porque lá o contexto não estava dizendo isso. E ele fala, mas Paulo já fez isso. Mas a resposta que você sempre tem que dar isso é, você não é Paulo. E se ele chamar Paulo, você não é. Aí que o camarada, eu sou Paulo sim, meu nome é Paulo. Irmão, lembre-se que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus, coisa que não há agora. Há aplicações, há coisas que ele fez que nós não podemos fazer. Nós podemos fazer as mesmas que ele fez, mas não podemos fazer novas. Isso é um perigo, porque já vi gente fazer. Então ele pega aquela história e aplica ao povo gentil. Depois ele cita ainda Isaías. E ele não cita Isaías inteiro, quando ele vai citar o verso 27 e 28. Ele não cita aqui, irmão, o verso inteiro de Isaías. Isaías 10, 22 e 23. Ele pega o que ele compreende que era o melhor e o faz. Lembre-se sempre, ele faz isso porque ele pode fazer isso. O Espírito Santo inspirou a mente dele para pegar aquele texto e aplicar nesse contexto aqui aos gentios. Então ele cita que o verso 27 dizendo que por mais que o número dos filhos de Israel eram como a areia do mar, cresceram, só o remanescente será salvo. Mais uma vez ele lembrando o quê? Nem
o que ele começa, Romanos 9 falando, ele termina. Nem todo israelita é salvo. E esse era o problema de Israel, a sua arrogância. Eles achavam qual que era o motivo de sua salvação, irmão? Ser israelita. Eles não buscavam o que ele vai dizer depois da justificação pela fé. Era nascer israelita, depois algumas obras. Eles tinham orgulho dessa questão. Mas isso não os justificavam diante de Deus. Eles não podiam ser de maneira nenhuma justificados só por nascimento. Eles tinham essa autoconfiança completamente errada, não fazia nenhum sentido. Eles acharem porque nasceram, porque eram israelitas, eles não tinham mais nenhum compromisso. E aí ele fala no 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Ele está, mais uma vez, avisando que aquilo que foi profetizado vai acontecer. Ele já tinha profetizado que os gentios seriam colocados dentro da igreja e não entende por que os israelitas estão achando isso tão estranho. Ele já tinha dito. Já havia sido profetizado. E, inclusive, o endurecimento de Israel também já tinha sido profetizado. Israel se endurecia o coração por culpa do próprio Israel. Então ele está fazendo o que aqui? Como ele dissesse, vocês não sabem porque não creram na palavra. Vocês acham estranho a chegada dos gentios porque não creram naquilo que já havia sido profetizado. Já tinha sido avisado que eles seriam acolhidos. Que o Senhor salvaria parte deles. E ele chamou de meu povo quem não era povo dele. Ele já vinha avisando, ele já vinha dando sinais. Raabe já tinha entrado e outros tantos que não eram israelitas já vinham trazendo, mostrando sinais que Deus tinha interesse de espalhar a sua glória sobre todas as nações e que Israel não seria proprietário, dono exclusivo da glória de Deus e da sua intimidade. Assim, meu irmão, eu e você, essa igreja, sua família, sua descendência, não é dona, proprietária da glória de Deus e da sua graça. Não vá achando que só aqui existe a salvação, só na sua família. Não vá achando que só porque alguém é seu filho, que ele é salvo. Esse era o problema de Israel. Eles interpretaram o quê? Quem é daqui é salvo, quem não é daqui, como muitas vezes nós fazemos. Às vezes nós olhamos para os ímpios, irmãos, e achamos que eles não serão salvos. Mas quantas vezes já fomos enganados por isso? De gente ímpia sendo salva e descobrindo gente que admiramos que era apóstata. E o apóstata, não é porque simplesmente Deus foi lá e endureceu o coração dele. É por culpa dele que não cuidou do coração dele. Então, isso se aplica, obviamente, irmão, aqui a aplicação é aos gentios e aos israelitas, mas tem que aplicar a nós. Temos que aplicar isso aos nossos lares, aos nossos corações, às nossas famílias. Não imagine, irmão, só porque você traga seu filho na igreja e ele vai na EBD, que pronto, é um crentinho, salvo. Como se você não tivesse mais nenhuma responsabilidade sobre isso. Se você não tivesse que lutar sobre isso em oração, em ensinar, em clamar a Deus. Se você fizer isso, se eu fizer isso com os meus filhos, com a minha esposa e com a minha vida, eu estou agindo como Israel. Achando que uma etnia, uma raça, uma família, ela é dona e proprietária de uma salvação. Não somos. Todos corremos risco. Todos temos que ser humildes diante de Deus. E se nossos filhos são salvos, como ele já ensinou, louvado seja o nome dele. Agora, se nós somos negligentes, a culpa é nossa.
Israel estava sendo negligente, irmão? Sim ou não? Obviamente, permitindo. Quantas vezes a gente viu no Antigo Testamento? Profetas de Baal, adoração a Baal, espalhar a idolatria no meio do povo. Quem levou os filhos deles à própria perdição? Foram eles. Agora, não se engane, irmão. Não se engane que nós não vivemos em tempo parecido. Nossos filhos podem ser levados pela cultura da época, pela idolatria da época, pelo materialismo de pensar simplesmente em dinheiro, em projeto de vida e se esquecer do Senhor. E não vá achando, como muitos pais fazem. Não, tudo bem, ele está indo uma parcela no mundo, não, mas Deus já fez sua obra, logo ele retorna. Quantas vezes, quando eu era garoto, irmão, estava muito mais ênfase em quem saía da igreja, fazia as atrapalhadas e voltava para testemunho. Quem foi criado em igreja aqui? Você viu isso? Viu ou não viu? Eu, com 14 anos, ficava pensando, rapaz, eu vou ter que dar umas aprontadas para eu poder dar uns testemunhos bons também. Meu testemunho é muito sem graça. Os caras, e você sabe que crente gosta quanto pior for. Se o cara passou em cemitério e tal, vai ficando mais emocionante o negócio. E ele vai até aumentando. Ele só passou na frente, mas ele já disse que pulou porque aí crente fica animado com o negócio. Agora, vá achando que quem acha, né, é normal, sair logo ele volta, está fazendo certo. Você que não ore pelos seus filhos. Você que não ore pelo seu casamento. Não seja um determinista, não. Não fale com o Senhor. Falando, não, se Deus já fez, eu não preciso fazer nada. Não tire as responsabilidades daquilo que é sua e minha responsabilidade. Israel tirou dos seus ombros e foi corrigido. E a culpa é de Israel. Deus é soberano na sua misericórdia. Ele salvou os gentios por quê? Tinha mérito nos gentios? Não, ele salvou os gentios porque ele quis. E por que ele está corrigindo Israel? Ah, porque ele quis ir no... Não. Ele está corrigindo Israel porque Israel saiu dos caminhos. Israel procurou outros caminhos e falhou. Então, irmão, coloquemos nossa barba de molho. Se Israel foi corrigido pelo Senhor, e o capítulo próximo vai dizer isso, você acha que não vai corrigir você? Quando eu era garoto, havia um pastor na igreja, muito sábio, chamava Aguinaldo. Eu lembro que alguém contou uma história terrível. Havia um pastor muito conhecido no país, na época eu era garotinho, e ele tinha cometido algo muito grave, veio à tona, foi um escândalo geral. E quando alguém levou aquilo, tipo numa EBD para ele, eu lembro que o Aguinaldo olhou, e eu falei, agora ele vai dar uma lição de moral e tal. Ele falou, irmãos, o que nós temos que fazer sobre isso é orar para que ele se arrependa e cuidarmos muito bem das nossas vidas. Porque se um homem melhor do que eu caiu, isso pode acontecer comigo também. De vez os irmãos serem arrogantes com isso, só falando mal, tá errado, tem que ser corrigido. Os irmãos deviam ser humildes e dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, para que eu não fale também. Sabe, quando vemos um casamento em ruínas, o que nós fazemos muitas vezes como crentes carnais? Não fizeram isso, é ou não é? Não fizeram aquilo. Se tivesse seguido meu conselho, se tivesse feito aquilo. Não estou dizendo que as pessoas não erram. Mas nós devíamos olhar e dizer, Senhor, tem misericórdia do meu casamento. Me livra de andar pelos mesmos caminhos. Me livra, Senhor. Me dê sabedoria. É isso que ele está falando para Israel, irmão. E olha o que o verso 29 diz. Olha como Deus é bondoso ainda. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, a descendência aqui, irmão, não é filho. Lembra que tinha filho da carne e filho espiritual? Essa descendência aqui, a ênfase era em filho espiritual. Se Deus não tivesse deixado esses filhos espirituais, como que eles estariam? Como? Sodoma e Gomorra. Qual que é a conclusão? Que isso aqui é um texto de Isaías, meu irmão. 1:9. Que Deus é tão bondoso que não deixaria a rebeldia por completa tomar conta de Israel. Ele deixaria o remanescente. Para eles não se tornarem como Sodoma e Gomorra. Agora eu vou aplicar isso à nossa geração, irmão.
A reforma protestante, ela nasceu em que país? Alemanha, certo? Alemanha, Suíça. Um dos maiores reformadores era de que país? João Calvino era de que país, irmão? Francês, certo? Olha para a Europa agora, irmão. Se parece com um lugar onde houve uma reforma protestante? Olha a França, olha essa abertura porca, nojenta. Você acha que nós, irmão, somos melhor do que os franceses? Se o Senhor não deixar um remanescente aqui, ficaremos como Sodoma e Gomorra. Adianta, irmão, olharmos para os ímpios e eles estão errados, fazendo absurdos, mas não cuidarmos da nossa própria alma, do nosso próprio coração, das nossas próprias igrejas. É errado, é nojento. Sim, não vou passar pano para nada disso. Mas quantos nossos corações não estão impuros? Quantas igrejas evangélicas do nosso país não estão em estado precário? Podemos olhar para aquilo e dizer, Senhor, Maranata, sim. Nos indignarmos, sim. Mas temos que olhar para as nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso país, para os nossos irmãos, e também nos indignarmos. Porque, irmão, se você só se indigna com a vida do outro, você é um fariseu. Somos pecadores. Você vai dizer, pastor, mas eu não faço aquele tipo de coisa. É óbvio que você não faz, você é crente. Mas há outros pecados que você comete. Que eu poderia citar aqui. Não vou nem pegar aquilo que você cita. Vamos. Quando você não tem ânimo para levantar de manhã para vir no culto? Que eu tenho que ficar aqui semana após semana falando de escrever na EBD. Não é verdade, pastor Júnior? Qualquer coisa. Hoje tem 25 graus, a igreja está cheia. Se tem 18 graus, então vamos medir o seguinte. 7 graus, já não dá para... 7 graus a menos, já é mais difícil ir no culto. E você acha que o problema é a França? Se fizer 8, então. Nem eu e o pastor Judeu não ia ver, então. Irmão, esse mundo corre para um caos. Mas eu acredito numa intervenção divina, tá? Eu não sou o pessimista total, não. Eu creio em um avivamento do Senhor. Pastor, se não acontecer, aí não aconteceu, mas vai encontrar com ele, tá tudo certo para mim também, tá bom. Eu creio. Agora, irmão, você acha que o avivamento pode vir de um povo que acha que o problema é sempre só os outros? E eu como pastor? E nós, os líderes da igreja, como presbitério? O que nós temos feito? Buscado mais ao Senhor, amado mais ao Senhor. E nós, como igreja? E a igreja, no geral, do Brasil? Israel procurou salvação aonde não havia salvação. É o que ele vai dizer nos próximos versículos. O quanto a igreja brasileira tem procurado solução nos políticos? Você acha que não é a mesma coisa? Procurando uma salvação, uma redenção fora do poder de Deus? Esperando que algum homem se levante e nos salve? Não seria muito melhor que gastássemos esse tempo orando por avivamento, irmão? A nação de Israel não foi aniquilada porque Deus deixou um descendente. Saiba de uma coisa, irmão. O cristianismo nunca acabou e jamais acabará, mesmo com chilique de quem for, porque o Senhor sempre mantém os seus. Já falei isso aqui em outros tempos. Quando a Romênia comunista, todo mundo achava que não havia uma igreja lá. Muitos tinham fugido. Quando o comunismo cai, havia igrejas lá. Tem eu não consigo falar o nome dele, tá? Mas ele é famoso, que é aqueles nomes difíceis, que era um pastor luterano na Romênia. Quando ela cai, já acontece aqui, ele vai para outro país, vê um culto com criança livre, ele começa a chorar. A igreja existia na Romênia, porque Deus lá deixa os seus. Agora, o que nós vamos fazer também é nossa responsabilidade. Israel cometeu seus erros. E Deus os corrigiu. Agora vem essa questão de Israel, a partir do verso 30. Paulo vai dizer, então, o que concluímos disso tudo que eu falei até agora? Que diremos, pois?
Que diremos então? Que os gentios não buscavam justificação. Irmão, os gentios, o povo que não era do Senhor, buscavam a justificação pela fé? Não buscavam. Eles tinham a revelação especial? A palavra do Senhor? Não tinham. Mas eles encontraram como, então, irmão? Ele já explicou. Eles encontraram pela soberania de Deus. Não é eles que encontraram o Senhor. É Deus que os encontrou. E se revelou a eles. E levou até eles. É isso que aconteceu. Ele continua o verso. Vieram alcançá-lo, a saber, a justificação que decorre da fé. Falou, não. Os gentios não encontraram a justificação das obras. Se há salvação no meio dos gentios, e há. Lembrando que eu já falei desde o começo que a igreja de Roma era de maioria gentílica e não judia. Havia judeus, mas a sua grande maioria era de gentios. Ele está dizendo, esse povo salvo aí, foi salvo não por cumprir as regras judaicas, mas foi salvo pelo poder de Deus. Foi salvo pela soberania divina. Vocês estão diante desses que não procuraram e foram achados. Vocês estão diante da glória de Deus. Nós estamos diante. Você sabe que você não procurou o Senhor. Você sabe que mesmo já se dizendo crente como eu, muitas vezes procurou o mérito. Sim ou não? E como que nós achamos? Nós não achamos. Nós fomos achados pelo amor divino que nos alcançou. E qualquer orgulho é pecado. Mas também não fomos salvos por obras. Fomos salvos pela fé para boas obras. As boas obras não ficam de fora. A responsabilidade humana nunca fica de fora. Se você não tem nunca boas obras, tem que pensar muito bem se você foi salvo. Você não é salvo por causa delas, mas você é salvo para elas. Os gentios não buscavam, mas ao contrário. E ele está chamando aqui de justiça de Deus, uma questão jurídica. Como que homens ímpios foram salvos? Pela fé. Mas ele vai continuar. Israel que buscava a lei de justiça. Aqui é o mesmo termo, tá, irmão? Como ele usa o Israel que buscava a lei da justiça, mas é como se ele dissesse Israel que buscava a justificação. Não entenda o apóstolo mal. Até aqui, Israel não está errado, tá? É errado buscar a justificação, irmão? Não é errado. Vou aplicar isso a mais coisas. É errado um crente querer ser feliz? Não. Qual que é o erro de Israel? Que ele vai falar daqui a pouco. Ele procurou em meios que não eram os meios corretos. Piper, na minha opinião, ele é perfeito na questão da felicidade. Errado não é querer ser feliz. Errado é encontrar felicidade em qualquer coisa menos que Jesus Cristo. Se o seu alvo é ser feliz e você quer encontrar isso em Jesus Cristo, está correto. Se o seu alvo é uma felicidade, por mínima que seja a parte de Jesus Cristo, você errou o alvo. Para mim, a melhor defesa do hedonismo cristão, a felicidade cristã, é do John Piper. E aí ele diz, por que Israel não alcançou então? Não chegou a atingir essa lei. Verso. Eles não atingiram, verso 32. Ele vai dizer agora por que não atingiu. Qual foi o motivo dessa falha? Por quê? Porque não a buscou pela... O problema não é querer a justificação. Isso era bom. Eles desejarem ser salvos de alguma maneira, era bom. O problema era achar que em si, nas suas obras, do seu jeito, podiam encontrá-lo. E aí eles erram o alvo completamente. Mas, porque não a buscou pela fé, mas como por obras. Irmão, a maior heresia de todos os tempos é a salvação pelas obras.
toda heresia, ou se não for toda, pelo menos a maior parte, ela nasce da salvação pelas obras. Sim, somos responsáveis em crer, somos responsáveis em ter fé em Jesus Cristo, ok. Mas não podemos nunca achar que aquilo que fazemos pode nos salvar. Israel pegava toda a questão que eles tinham, seja religiosa ou fora, as leis, e achavam que de alguma maneira estavam fazendo o quê? Estavam, quando cumpriam alguma coisa, há um pontinho a mais para ir para o céu, 2 pontinhos a mais para ir para o céu, 3 pontinhos a mais para ir para o céu. Quando eu pastoreava a igreja de Marília, chegou o pessoal lá, que eles tinham uma ideia de salvação assim, foi uma luta resolver isso. E nem sei se resolvi, para ser sério. Teve uma hora que eu acho que alguns falaram, tá bom, vamos falar que ele está certo, pá. Eles diziam o seguinte, pastor, a salvação é como uma balança. O pecado faz assim. Aí você faz boa obra e faz assim. Falei, meu Deus do céu. Aí eu tentei explicar para eles. Quantas vezes você acha que você peca durante a semana? Já falei isso aqui. E aí você vai multiplicando por ano, por 40 anos. Então a balança não está assim. A balança está assim. Aí você acha que veio na igreja, você fez assim. A balança já quebrou pro lado do pecado. Ela não volta mais nem que se você colocar uma tonelada do outro lado. Agora, há uma coisa que pesa mais do que as 20 mil toneladas do lado do pecado. A fé em Jesus Cristo. Qualquer outro jeito, se você quiser usar o termo da balança, jamais vai resolver. Você acha que muitos aí não estão buscando a salvação assim? Vim comprar algo aqui no Nevada, encontrei um vizinho. Ele trabalhava por aqui, começamos a conversar. Ele falou, o senhor é pastor daquela igreja? Eu sou, poxa, que legal e tal, não sei o quê. Eu falei, você é cristão? Ele falou, não, eu sou. Mas assim, faz 20 anos que eu não frequento a igreja. E é assim, eu preferi escolher fazer o bem do que ir na igreja. O senhor entende, né? Eu falei, não entendo. Eu falei, não, entendo nada, mano. Aqui, não. Você entende? Que a maioria daqueles que se dizem cristão, isso fora da igreja, ok, é uma questão. E quantos dentro da igreja não acham isso? Ele acha, irmão, ele acha. E quando eu digo ele, não estou falando dos outros lá, não, falando aqui, ele acha, pode acertar alguns de vocês, como eu já achei, que por vir no culto já é um mérito. Aí se ele veio no culto e cantou no louvor, é duas estrelinhas. Se ele veio no culto na hora certa e na EBD e cantou, é 3 estrelinhas. Hã? Se ele leu a Bíblia no outro dia de manhã, mais uma estrelinha para ele. Irmão, nós lemos a Bíblia não é para ser salvos, não. Nós lemos a Bíblia porque fomos salvos e para nos mantermos vivos. Se você lê a Bíblia para dizer, olha, Senhor, bater meta, olha, li a Bíblia esse ano, o Senhor me deixa em paz agora. Isso aí não tem sentido nenhum. É melhor ler um capítulo, menos de um capítulo, e ler porque você ama o autor, você crê naquela palavra e sabe que aquilo é alimento para a sua alma. Vê se você trata o resto da sua vida assim. Vê se quando seu filho vem almoçar, você fala, nossa, eu vou te dar um presente para você vir almoçar. Você faz isso? É obrigação dele vir. Nós não temos mérito humano, mas somos culpados quando não viemos. Falhamos como Israel. Somos culpados quando a gente não vem se alimentar do Senhor. Quando eu digo não vem ao culto, não vai à palavra, não tem vida de oração, toda essa questão. E somos culpados muito mais quando achamos que por alguma coisa que fazemos, podemos ser salvos. Reduzimos a salvação do Cristo crucificado a entregar a cesta básica e visitar um irmão. Isso pode ser brincadeira. Se você achar que o mérito humano salva alguém, está calcando os pés de Cristo. Mas também vou dizer para você, se você acha
que não precisa crer em Jesus para ser salvo, por causa da soberania, você também está errado. Ninguém será salvo se não crer em Jesus, irmão. Esses dias eu vi um pastor famoso aí dizendo: a salvação no geral é por meio de Jesus Cristo, mas há exceções. Eu parei o vídeo, eu nem quero saber qual que é a exceção. Não quero saber, porque eu ia ficar muito bravo, eu ia pecar. Agora, já para corrigir, se você escuta esse tipo de porcaria na internet, não há exceções. A salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, hoje, daqui 1000 anos, daqui 5000 anos, só é por meio de um. Jesus Cristo de Nazaré. E aquele que nele não crê, já está perdido. E aquele que nele crê, por pior que seja a vida dele, está salvo. E ele vai ser transformado pelo poder de Deus. Eu sei, irmão, que o mundo caminha para um caos aí na questão da ideologia de gênero, do transgenerismo e tudo mais. Mas, irmão, não se assuste muito, primeiro, com isso. Segundo, não se assuste quando Deus começar a salvar esse povo. Você acha que Deus não vai salvar um povo assim? Não estou dizendo todos, mas Deus vai salvar. Pastor, como é que vai ser depois? Não faço a mínima ideia como nós vamos agir com tudo isso. Mas Deus vai dar graça. Ninguém pode parar a mão do Senhor, irmão. Israel não alcançou porque buscou a salvação pelas obras. Jamais busque ser justificado pelas obras. Jamais busque ser amado pelo Senhor pelas obras. Você faz as obras porque você foi transformado pelo poder de Deus e uma nova criatura. Qualquer outra questão é errado. E olha o que ele vai dizer. Tropeçaram na pedra de tropeço. Irmão, 1 Pedro diz isso, Atos 2 diz isso. Quem é a pedra de tropeço? Quem é? Jesus Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer, não é pedra de tropeço para nós, para aqueles que se perdem. É mais ou menos o seguinte, eles acharam que é tão, na cabeça de alguns, é tão fácil, que eles não querem, eles querem fazer obras. A pedra angular, para nós é pedra angular, que nos uniu aí. Para os que se perdem, pedra de tropeço. Você sabe como esse humanismo entrou no coração das pessoas. Você vai evangelizar alguém, que ela diz para você hoje? Eu não faço nenhuma maldade, eu ajudo o próximo. Eu não é. Eu faço tal coisa, eu faço aquilo lá, porque ele quer o quê? Ele quer ser justificado pelas obras. E quando você fala, não, mas isso não adianta, tem que crer em Jesus. Ele tropeça na pedra angular, ele faz dela o quê? Pedra de tropeço. João Batista quase cometeu isso. Quando João Batista manda perguntar para Jesus, ele é o Messias mesmo? O que Jesus responde? Fala para ele o seguinte, que os cegos veem, os surdos ouvem, e bem-aventurado aquele que não me vê, como o quê? Pedra de tropeço. Mas me vê como pedra angular. Você entende, irmão? Talvez quando você teve o primeiro contato com isso, você não ficou chocado? Então deixa eu entender. Eu fui assim, irmão. Só se eu crer nele está resolvido? O que parece isso para alguns de nós, que principalmente viemos talvez de contextos de salvação pelas obras? Isso aí está muito fácil, parece que é golpe. Não tem que dar 7 voltas no negócio da igreja, não tem que fazer 3 atos proféticos por semana, não tem que dar dízimo, primícia, oferta, voto, generosidade, investimento, e o que mais que eu preciso fazer? Vocês lembram, né? Que mais? Tem que liderar isso, aquilo. Mal vejo minha família, parece só que eu durmo lá só. Aí chega alguém, e esse alguém não estou falando que é eu não, tá? Esse alguém é a palavra de Deus. E diz, não, a salvação não é assim. Você pode servir ao Senhor com alegria, mas não para ser salvo, porque você foi salvo. E seu coração é dele, você o ama. E você encontra prazer nele não servindo somente na igreja. Você sabe que o está servindo quando está servindo sua esposa, servindo seu marido, servindo seus filhos.
no seu trabalho, e você começa a compreender que a salvação não é mais por obras. Você sabe que parece quase uma nova conversão. É ou não é? Uma pancada tão grande que eu recebi que eu demorei uns meses para lembrar. Então, nada daquilo valia. Não valia. Bom, quem busca justificação por obras não vai encontrá-la. Quem busca a salvação por obras jamais encontrará. Mas aqueles que buscam a Jesus Cristo serão encontrados por Ele. Só existe a salvação crendo no Cristo crucificado, irmão. Aqui, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: vocês, judeus, não conseguem aceitar a exclusividade de Cristo e a sua suficiência. Vocês não conseguem entender uma coisa básica: a salvação é somente por Jesus Cristo. Por isso que a reforma colocou o quê? Somente Cristo. A exclusividade. E vocês não conseguem ver isso. Você até aceita um Cristo, um Messias, mas mais umas coisinhas. Mas Deus não aceita. E em vez de confiarem na rocha, tropeçaram na rocha. Em vez de fazer a rocha a sua segurança, vocês caíram. Porque não confiaram na rocha e confiaram em quem eles confiaram, irmão? Em si. Irmão, com todo, respeito nenhum na realidade, mas com todo cuidado do mundo, a maioria das religiões são tolas. Você desculpa se você não gosta de ouvir isso. Mas o humanismo é mais idiota ainda. É confiar em si. Qual que é a minha religião? Hoje em dia ele fala assim: eu confio em mim. Você não resolve absolutamente nada sobre você. Uma dor no rim acaba com a sua semana. E você vai dizer para mim que você é seu próprio salvador? Há algo mais idiota, imbecil e tolo do que isso? Não há! Você precisa entender, você precisa ensinar isso para os seus filhos, você já precisa compreender isso. Você não pode. O pastor Júnior falou sobre isso. Deus é independente e nós dependemos dele. Não há salvação fora de Jesus Cristo, irmão. Não há! Se você confiar em qualquer outra coisa que não for Jesus Cristo, você vai se perder. Charles Spurgeon dava um exemplo que eu amo. Ele fala que é o seguinte: imagine um homem se afogando num rio, e uma correnteza forte, e lá na frente tem ainda uma queda, tipo uma cachoeira. E o homem está desesperado. E aí, alguém pega uma corda, mas muito fina. Mas a pessoa que está jogando sabe que aquela corda fina é muito resistente. Mas quem está recebendo não sabe. Ele pega essa corda fina e joga para aquele que está se afogando indo para o buraco. Conforme a corda cai lá, ele olha, está descendo uma árvore. Um tronco bem grande. E ele pensa: eu seguro nessa corda fina ou eu seguro nesse tronco? E ele faz a escolha: não, essa corda vai arrebentar, mas o tronco não vai arrebentar. Ele abraça o tronco, ele fala: isso é justificação pelas obras. Quando você abraça o tronco, só uma coisa acontece: você vai no precipício muito mais rápido do que estava indo antes. Mas aqueles que pela fé querem naquela corda fina e se agarrarem a ela, na realidade é ela que se agarra a nós também, esses serão salvos. Verso 33 para acabar. Já falei um pouco, mas eis que põe em si uma pedra de tropeço, rocha de ofensa. Para quem quer a salvação pelas obras, como Israel queria e como nós às vezes queremos, Jesus Cristo é rocha do quê? De ofensa. Quantas vezes você não pensou, mas então eu não mereço nada? Não! Não te ofendeu no começo? E talvez te ofenda até hoje. A conversa lá em casa é mais ou menos assim. Meu pai ou minha mãe falam assim às vezes: não, mas fulano fez isso. Aí eles contam toda a história e falam: e não vai adiantar de nada? E eu falo: não. É uma ofensa! Como?
Estou dizendo que não serão salvos, as pessoas estão falando, mas se não for em Jesus, se for nessas obras a confiança, está perdido. Eu não falo para eles, eu não sei se essa história que está contando a pessoa crê em Jesus. Mas se essas obras que eles têm, isso só vai levar mais rápido ainda para o inferno. Porque, irmão, quem faz obras nesse sentido de querer ser salvo, ele confia em si nas obras. E se apega cada vez mais isso e se afasta de Jesus Cristo. E ele vai mais rápido para o inferno. Para a perdição. Nossa fé, irmão, é descansar nessa rocha. Se você não está descansando em Jesus Cristo, você está tropeçando nele. O mundo é assim, irmão. É dividido naqueles que descansam e naqueles que tropeçam. Você tem que orar pelo seu casamento, você tem que orar pelos seus filhos, você tem que clamar a Deus, mas depois tem que fazer o quê? Descansar em Jesus Cristo. Ele é minha rocha. Eu orei, eu clamei, eu pedi, e agora eu descanso, porque Ele tem o controle das coisas. Lógico que é sua função orar, clamar, pedir. Mas também é sua função induzir seu coração a descansar nessa rocha. Se você vive atribulado, amedrontado o tempo inteiro, está tropeçando na rocha e não descansando nela. Vivemos uma era da ansiedade, e eu já tive, não estou ofendendo ninguém, mas é parte de que nós tropeçamos na rocha e não descansamos nela. Quem já teve, como eu, um taquicardia por alguma dificuldade, sabe o que eu estou falando. Pastor, então não tem que tomar, não pode procurar médico? Pode, para diminuir isso aí tem que procurar. Mas que cada um de nós, que ficamos ansiosos demais em algum momento, temos que aprender a descansar na rocha eterna que é Jesus Cristo. E não depender de nós. Quando você está ansioso, o que você pensa? O ansioso aí. O que você pensa? Se eu tivesse feito assim, você repassa cada coisa, sim ou não? Se eu tivesse feito assim, assim, daquele jeito, tivesse mudado aqui, nossa, eu tinha que ter o controle, porque nós queremos ter o controle. Então nós devíamos estar descansando. E ele termina o texto dizendo, que alento para mim e para a sua alma. Aquele que nele crê, jamais será, jamais está na revista atualizada, aqui está na Nova Almeida atualizada, não será envergonhado. Você não quer ser envergonhado, irmão? Creia em Jesus Cristo. Quer passar vergonha? Crê em qualquer outra coisa, e pior ainda, crê em você mesmo. Aí acabou mesmo. Como que você mantém a fé? Crendo em Jesus Cristo. Como é que você mantém casamento? Crendo em Jesus Cristo e orando a Ele. Como é que você cria seus filhos? Crendo em Jesus Cristo e orando a Ele para dar graça. Todo o resto que você quiser aqui, você depende. Bom, não é que a vida religiosa depende de Jesus Cristo e a vida secular depende das minhas obras. Em tudo nós dependemos de Jesus Cristo. Se nós estamos de pé hoje, é porque Ele tem feito isso. Ele tem nos mantido de pé. Mas não ache que nós, que às vezes vivemos ansiosos demais, dependendo de nós, que de vez em quando Ele não vai nos corrigir. Vai nos corrigir. Aonde você tem buscado a redenção nessa sociedade, irmão? Na cultura? Tem gente achando que mudando a cultura vai mudar o país. Na política? Pastor, mas eu acho que fulano é melhor que Beltrano. Tudo bem, irmão. Você pode achar o que você quiser. Mas o que esse mundo, o que esse país precisa, o que nós precisamos é de Jesus Cristo. A redenção nunca veio por política, irmão. Por dinheiro? As pessoas acham que quem ganha bem é melhor. Quantas famílias não medem seus filhos por quem ganha mais? Hoje em dia não pode nem com quem está trabalhando. Tem gente que hoje só que ganha bem, trabalha com pornografia, tem que ser respeitado. Se perdeu boa parte dos valores da sociedade, irmão. Onde o dinheiro tem a ver com honra agora. É uma loucura. É assim que você quer redenção? Irmão, só tem um caminho para nós. Confiarmos na suficiência de Cristo. Saber que Ele se apegou a nós. E nós temos que nos apegar a Ele, irmão. Ele é a nossa única salvação. Ele é o nosso único caminho. Ele é tudo que temos.
O problema é que quando nós estamos no mal, o que nós dizemos? Só me sobrou Jesus Cristo. Você não entendeu que só tinha Jesus Cristo mesmo quando estava bem. Ele é tudo que temos, Ele é tudo que precisamos, Ele é tudo que nós vamos ter. Pastor, mas minha família me abençoa. É graça de Deus ter uma família assim. Deus está envolvido nisso também. Eu tenho uma boa esposa, isso é graça de Deus. Examine sua fé hoje, irmão. Certifique-se que você não está buscando a justificação pelas obras. Se estiver, se arrependa. E dependa somente de Cristo. Também reconheçamos, irmão, o perigo de qualquer tipo de ativismo além não, como posso dizer? Fora de Jesus Cristo. Os crentes podem votar, crentes podem entrar na política para fazer a diferença, pode, mas crentes não podem esperar redenção pela política. Nunca! Não faça, irmão, em nome de Jesus, de nenhum candidato seu ídolo. Por que você vai trocar Jesus Cristo por esse bando de Zé Mané? Outra coisa, irmão, é hora de nós enxergarmos que o mundo começa a caminhar para uma agenda cada vez mais anticristã. E qual que é a solução? Ficar reclamando e fazendo texto na internet? Não. É viver o cristianismo de verdade. Você acha que o primeiro século foi alterado como? Você acha que os cristãos do primeiro século fizeram o quê? Fazia texto no Twitter da época? Marcava Nero na postagem do Instagram? Não, eles viveram intensamente. Eles creram nesse Cristo. Eles amaram esse Senhor. Eles deram uma vida. Assim como foi na reforma, assim como foi em outros momentos. Irmão, se nós queremos e achamos que esse mundo vai de mal a pior, temos que nós nos apegarmos cada vez mais a Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo e estudar Jesus Cristo e amar Jesus Cristo e dar Jesus Cristo para os nossos filhos, para a nossa esposa. Essa é a única saída, irmão. Teu coração precisa voltar a ferver e amar Jesus Cristo como já amou antes. Chorar diante de Jesus Cristo. Chorar por causa, não dos pecados da França, mas do seu pecado, do meu pecado. Lutar para os cristãos é diferente de lutar para o muçulmano. A nossa luta é que nós nos tornemos cada dia mais cristãos. Cada dia amemos mais a Jesus. Cada dia, por pior que esse mundo vá, eu quero estar mais perto de Jesus Cristo. Essa é a nossa luta. E sim, pregar o evangelho a toda criatura, óbvio que faz parte. Essa é a nossa luta. Essa é a luta dos crentes. Pastor, e a justiça e o juízo? E a vingança? Isso aí é na mão do Senhor, não é meu? Ele já falou isso. E por fim, irmão, que cada um de nós devemos fugir do ídolo do materialismo. Que muitos de nós queremos a redenção pelo dinheiro. Quando estamos bem financeiramente, dizemos o quê? Está tudo certo. Quando as finanças vão mal, dizemos o quê? Está tudo errado. E aí criticamos os outros daquilo que nós mesmos fazemos. E eu coloco nós porque já fiz isso também. Caio nisso também. Temos que ser livres disso, irmão. A nossa confiança é Jesus Cristo. Se Deus nos der graça de ter uma vida melhor, louvado seja o nome dele. Não é errado, não. Que você dê muito certo na sua área e que Deus te abençoe. Mas se vier tempos difíceis, louvado, ele há de cuidar do seu povo. Ele já faz isso há milhares de anos e tem feito muito bem, você pode ter certeza. Eu encerro, irmão, dizendo o seguinte: que eu e você possamos ir embora hoje daqui com a mentalidade correta, pensando, desde a aula da EBD tem sido dito isso, eu dependo única e exclusivamente de Jesus Cristo. Ele é minha rocha, Ele é a minha esperança. Eu vou orar pela minha cidade, eu vou tentar votar o melhor possível, eu vou orar pelo meu estado, eu vou orar pelo meu país, eu vou orar pelo mundo, mas a minha confiança mora numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Eu dependo dele, meu coração depende dele, e eu preciso me apegar cada dia mais a ele.
e viver uma vida cristã autêntica. Autêntica, eu digo verdadeira, genuína. Que a graça de Deus, irmão, possa nos capacitar a resistir às tentações da nossa geração. E que nós, ousadamente, como igreja, possamos proclamar a exclusividade da salvação somente em Jesus Cristo. A salvação não é por essa igreja, a salvação não é por um assunto secundário ou outro, a salvação é exclusivamente através de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós vemos aqui. Todo mundo, todo domingo dizer, todos nós, dele é a salvação, a ele pertence a salvação e só por meio dele tem salvação. Ficar de pé para nós orarmos, irmão?